te apresento este bairro em tuas mãos, cada família. Meu Deus, meu Pai, que está ouvindo a tua palavra. Deus, Espírito Santo, abre o entendimento deste povo, Senhor. Glória a Deus! Traz diferente ao Deus vivo, ao Deus único que está já voltando. Louvado seja Deus, que todos possam crer. Jesus disse que não é por violência, aleluia, que a palavra dele entra em cada coração, é pelo amor que ele nos ensinou Glória a amar Deus! o nosso irmão, ao nosso vizinho, ao nosso parente, amar todos aqueles que nos perseguem. Louvado seja Deus. O homem não ama o outro homem, mas sim só Deus através de Jesus, que trouxe esse amor. Louvado seja Deus. Glória a Deus! Jesus disse para nós andarmos no caminho dele, até a volta dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vou deixar a meditação no livro de Mateus 27, que diz a crucificação. Louvado seja Deus. E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Aleluia. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, aleluia, deram-lhe depois misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Glória a Deus. E assentados o guardavam ali, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, Rei dos Judeus. Aleluia. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outra à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, molhando as cabeças, dizendo: tu que destróis o templo em 2 dias e reedificas, salva-te a ti, Deus. Se és filho de Deus, desce da cruz. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e os anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, assim mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel. Glória a Deus. Desce agora da cruz e cremos nele. Confiou em Deus. Glória a Deus! Livrou agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Aleluia. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, e com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra, até a hora 9ª. Glória a Deus. Aleluia. E perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. E alguns que estavam ali, ouvindo isso, diziam: aleluia, este chama por Elias. E logo um deles, crendo, tomou uma esponja e bebeu, aleluia, e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam: deixa ver jamais se Elias vem livrá-lo. Glória a Deus. E Jesus, chamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Aleluia. Aleluia. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, em alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Aleluia. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos saíam, dormiam, foram ressuscitados. Louvado seja Deus. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareciam a muitos. Aleluia. E o centurião que os coelhos guardavam, a Jesus vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor. Louvado seja Deus. E disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus.
aleluia, estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para ouvir, glória a Deus, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Essa é a meditação da crucificação de Jesus Cristo, a qual foi crucificado por toda a nação, por toda a terra, por todo o ser humano. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Se você se acha culpado, Jesus não. Jesus veio por ti, por tua causa. Louvado seja Deus. Creia tão somente no Cristo. Aleluia. O Filho de Deus Jeová. Cristo poderoso. O Senhor de Israel. Aleluia. Louvado seja o nome do Salvador. Jesus de Nazaré. Jesus está bem perto. Louvado seja Deus. Mas Ele está perto de vir para buscar a tua igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Ainda dá tempo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E você buscar o Senhor. Leia a Bíblia para você entender o caminho de Jesus de Nazaré. O Cristo que deixou a sua palavra para que nós venhamos entender a palavra espiritual. Aleluia. Comece a buscar o Senhor. Comece a orar. Louvado seja Deus. Que o Senhor se manifestará na tua família, na tua casa. Ele veio buscar toda a tua família que crê o Santo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque o perdão dele é muito grande. Louvado seja Deus. Ainda que você não esteja entendendo agora, mas comece a buscar Jesus, que você entenderá. Glória a Deus. Porque grande é o Senhor nosso meio. Ele veio para fazer muitas maravilhas e deixou a palavra. Louvado seja Deus. A palavra na Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. É o único caminho, é Jesus. Ele deixou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que chegar até Jesus para nós chegarmos até Jeová. Louvado seja Deus. Poderoso Deus. Glória a Deus. E Jesus deixou escrito: eu, Pai, nós somos um. Louvado seja Deus. Quem crê em mim, Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus, aleluia. Ele quer tão somente pelo Espírito, porque o Pai fez, Deus fez o homem, aleluia, com pão e água, e colocou o Espírito dele através do açúcar, deu o Espírito de vida ao homem. Louvado seja Deus. Mas entrou o pecado por causa da desobediência do homem no jardim do paraíso. Louvado seja Deus. E Deus teve que tirar o homem do jardim do paraíso e colocar-se nesta terra. Glória a Deus, aleluia. Mas aí enviou Jesus para que matasse a serpente, para que nós possamos entrar novamente no reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Há 12 portas esperando para que queira chegar a conhecer a verdade. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jeová, o grande e poderoso Deus de Israel, o soberano Senhor, que enviou o seu Filho. Ninguém dá o seu Filho para morrer por ninguém, mas Deus deu o único. Louvado seja Deus. Aqui na terra está tudo diferente. As pessoas estão matando seus filhos, mas Deus não. Deus quer salvá-los, tanto o pai como o filho. Aleluia. Como a nora e a sogra. Deus não vê ninguém brigar. A briga não pertence a Deus, pertence a Satanás, que é o malfeitor. Louvado seja Deus. Este é Satanás que queria tomar o reino dos céus, mas Deus teve que expulsá-lo do reino dos céus, porque é muito limpo o reino dos céus. E ele caiu aqui na terra para armar contenda entre o povo. Mas aí Jesus mostrou a Deus. Jesus que morreu por nós, deu o seu sangue todo por nós. Louvado seja Deus. Se entrega a Jesus antes que seja tarde, porque depois que ele vier, ele vai levar a sua igreja e a terra ficará em tormento na mão de Satanás, que vai se levantar como presidente e vai governar a terra mais ainda. Muitas pessoas terão que lutar contra ele,
através do seu sangue, mas muitos não vão aguentar por causa dos sinais dele. Muitos vão acreditar nele. Louvado seja Deus por causa dos sinais. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje é tempo. Hoje é um bom dia de você aceitar Jesus. Ir para a igreja, buscar o Santo de Israel, ouvir a palavra, comprar a Bíblia, ler, entender e praticar as boas obras. Louvado seja Deus. Tu e a tua casa serviremos a Deus, porque ainda há o caminho. Aleluia. Louvado seja Deus. E o nosso caminho é Jesus de Nazaré, o Deus perfeito, o Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E Jesus ama todas, até as crianças. Louvado seja Deus. Porque via as crianças até Jesus. E os discípulos impediam, e ele disse: não impeça as crianças de vir, porque das tais é o reino do céu. Glória a Deus. Todo se tornar igual a criança, ainda há no reino de Deus. Aleluia. Você tem que se tornar igual a criança, amar o teu irmão, amar a tua irmã, mesmo que ela te xingue, mesmo que ela queira te bater, mas você tem que amá-lo. Louvado seja Deus. Você tem que amar aquele que fala mal de você, amar aquele que te prende. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te chama para você hoje começar a orar pela tua casa. Glória a Deus, aleluia. Dê um passo tão somente para Cristo, não a igreja evangélica, mas próxima de tua casa, porque os sinais já estão se acabando. Louvado seja Deus. Não há mais sinais. Só estamos esperando a volta de Cristo, do Cordeiro de Deus, que virá dos céus com os anjos e vai assim despertar a igreja para nós, aleluia, sair desta terra. Louvado seja Deus. Te prepara, Israel, para encontrar com teu Pai. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré. Essa é a palavra que Deus, aleluia, tem me trazido para entoar nesta tarde. A crucificação do Filho de Deus. Louvado seja Deus. Se você crê, creia tão somente, mas dê um passo para o Senhor. Aleluia. É melhor do que ficar pagando preço nesta terra. A terra não tem mais nada para agradar ninguém. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Jesus é o caminho. Louvado seja Deus. Só o Senhor é Deus. Há muitas religiões enganando as pessoas, mas Jesus não. Jesus deu o seu sangue. Jesus apanhou. Aleluia. Jesus foi condenado porque nada fez nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então somente ele declarou que era Filho de Deus, mas os homens não creram nele, não creram na palavra do Filho de Deus, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus.